Você já ficou parado na frente da prateleira, pensando em como escolher um vinho, ou então correndo o olho na carta de vinhos do restaurante sem saber qual escolher? Se perguntando, poxa, se eu escolher o vinho barato, eu vou passar vergonha. E se eu escolher o vinho caro, eu vou me arrepender? É que, na verdade, quando você escolhe um vinho, você está escolhendo o tempo. O tempo da uva no vinhedo, o tempo da produção e o tempo do amadurecimento daquele vinho na garrafa até chegar à sua mesa. No episódio de hoje, vamos falar sobre a arte de produzir vinhos, sobre a escolha dos rótulos e como você pode transformar a compra do vinho em uma experiência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Isabel Mores. Ela que é sócia proprietária da Lirabel Adega, Transportes e Atacadista, sommelier pela ABS do Rio Grande do Sul e São Paulo, diretora e professora da ABS Goiás. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite de estar aqui, especialmente a Ivana, né, que me convidou para hoje batermos um papo sobre um assunto que eu gosto tanto, né, e que com certeza vai render uma boa conversa. Tenho certeza, muito obrigada, Isa. E iniciando aqui, eu já conheço um pouco da tua história, mas tem muita gente que vai nos ouvir. E eu quero que você conte um pouco sobre a tua trajetória e como você decidiu, de fato, trabalhar com vinhos. Então, eu sou tecnóloga de alimentos por formação, né? Trabalhei durante 12 anos numa grande indústria com alimentação animal. E depois, agora já estou há 11 anos, né, na empresa da nossa família. Então, que a nossa empresa iniciou trabalhando aqui em Goiás, né, com produtos do sul, com erva mate para chimarrão e vinhos. E desde então nós temos aí loja e atacado e transportes. E há 11 anos eu trabalho na nossa empresa, que é a Lirabel. E um dos braços são os vinhos, né? Então, desde então, como todo profissional, você precisa sempre estar atualizado. E para trabalhar com vinhos, como qualquer outro, né? Você precisa saber o que você está vendendo, né? Uhum. Então, foi onde eu fui, né, fazer o curso de sommelier, que é um curso de formação profissional de sommelier, para trazer aí, aumentar mais o conhecimento, porque desde a minha formação acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar e trabalhar com bebidas, né? Porque trabalhar com vinhos não é só você estudar e nem só beber, né? Precisa ter aí uma conexão entre os dois e uma balança, porque para você realmente poder entender que é um mundo aí, um mundo à parte, né? Muito complexo. E junto com isso aí também surgiu, hoje eu dou aula dentro da Associação Brasileira de Sommelier aqui de Goiás. Então eu leciono aí algumas aulas de vinhos dos dois cursos que a associação tem aqui, que são 2 módulos, né, para a formação de sommelier, que também é uma coisa muito bacana e um avanço que a associação conseguiu trazer aqui para Goiás, né? E hoje a associação ela tem a nossa base aqui em Goiânia, e os cursos acontecem hoje já aqui em Goiânia, em Rio Verde e Pirenópolis. Uhum. Então, essa é um pouquinho da minha experiência aí no mundo dos vinhos. De forma bem breve, né? Porque tem muita coisa aí. Tem muita coisa, né? Mas de maneira geral é isso. Uhum. Isa, qualquer um pode fazer curso de sommelier? Sim, qualquer pessoa pode fazer o curso.
É por isso que a associação aqui em Goiás, ela tem o módulo 1, que é o que a gente chama de módulo preparatório, né, para que aí sim depois possa fazer o módulo 2, que é um módulo mais completo de países, né, e regiões, para que a pessoa entre com uma base, né, já todo mundo nivelado para o módulo 2, que sim, aí sim a pessoa recebe o título de sommelier. Né, para fazer somente o módulo 1, qualquer pessoa pode fazer. Eu quero entender um pouquinho mais sobre vinhos, eu gosto de vinho, eu aprecio, então a pessoa pode fazer somente o módulo 1, que é um módulo preparatório, mas já é um módulo bem completo, né, que é o que eu falo que é um básico, nada básico, né. É algo interessante, então, até para quem só quer aprender sobre vinhos, não só quem quer trabalhar com vinhos. Exatamente. Quem se considera aí um entusiasta, né, esse curso ele abrange, se a pessoa gostar, se a pessoa trabalhar, não exatamente somente para profissionais. Né? E como é que a gente faz para participar? Eu já tenho interesse. Então, nós inclusive já temos uma turma que vai iniciar no dia 21 de fevereiro lá em Rio Verde. Então, aqui em Goiânia... Ainda tem vaga? Tem vaga. Olha aí. Então, é um curso que precisa entrar em contato com a associação, né? Claro. E aí, é só fazer a inscrição, né? E são, como em Rio Verde, né, tem que ter o deslocamento de alguns professores aqui de Goiânia. Então, ele em Rio Verde vai acontecer aos sábados, né? E aqui em Goiânia ele acontece durante a semana. Aí, na verdade, lá são 8 horas, né, por dia, e aqui são 4, né? Mas aí é mais extenso não aqui em Goiânia. Não é só beber, não, 8 horas não estudando. Exatamente. E é um curso presencial também, né? Hoje em dia tudo é AD, esse aí é presencial. Isa, é aqui em Goiás, né? Você falou, você conhece aulas desse tipo em outros estados também? Tem essas associações? Sim, cada estado tem a ABS, né? E a associação aí tem o seu próprio curso. Nem todos os estados têm curso, né? Mas a grande maioria tem. Né? Só que aí cada Só em estados onde bebem mais. Isso, mas todas as ABS devem seguir, né, as recomendações da ABS Brasil. Então, para que tenha esse curso, existem os requisitos, né, para que as ABS locais ministrem esses cursos. Muito bom. Muito legal. Uma curiosidade sobre vinho é que o vinho surgiu ali ao acaso, né? Foi um acidente através da fermentação da uva. Mas virou bebida e atravessou já milênios. A que você atribui esse fato dele ter atravessado milênios e não ter sido trocado por outras bebidas nesse processo? Então, realmente o vinho é uma bebida milenar, né? E ele surgiu aí com dados históricos, né? Basicamente entre 7.000 e 4.500 antes de Cristo. Então, é uma bebida que sempre fez parte da história da humanidade, né? E a igreja foi uma grande responsável por também disseminar isso, né? Pelo mundo. Então, o vinho, ele surgiu de um acidente, né? De uma fermentação aí, que é o que é vinho, na verdade, né? Só para que a gente possa se situar, Isso. né? Então, primeira coisa, o vinho, ele só pode ser chamado de vinho o que for uma bebida fermentada através do suco da uva, né? Sã, fresca e madura. Essa é a denominação, o que significa vinho. Então, às vezes as pessoas confundem também e chamam um vinho de laranja, vinho de jabuticaba, de outras frutas. Então, não existe vinho de outra fruta que não seja uva. Né? Na verdade, os outros podem e devem ser chamados de fermentados e não de vinho. Né? Então, e aí, desde então,
o vinho vem aí atravessando, é uma bebida milenar muito importante para a história da humanidade. Então, e desde então ele só vem melhorando, né? E aí nós temos muitas histórias, né, de que a gente pode mostrar e provar de que aquele acidente com a fermentação ainda está aqui entre nós nessa taça, né, até hoje. Então, replicando o acidente várias e várias e várias vezes no mundo inteiro. Isa, você trouxe o ponto. Eu tô chamando de Isa aqui, né? Porque a gente Sim. já tem uma proximidade, então, Isa. Você trouxe o ponto que a Igreja Católica, né? Foi uma propulsora, né? Do consumo de vinho. E a gente tem uma passagem bíblica que é muito citada, né? Em João, que fala que estava acontecendo uma festa de casamento e o vinho acabou. Maria virou para Jesus, falou que o vinho tinha acabado e ele transformou a água em vinho. E, inclusive, tem o comentário, né, do servente da festa falando, olha, todas as pessoas servem, durante as festas, o melhor vinho no começo, e depois, quando as pessoas já estão embriagadas, servem o vinho menos bom. Mas você está servindo o melhor vinho até o final. Então, essa é uma passagem marcante, onde teve a transformação de água em vinho, e a gente vê que, antes de qualquer coisa, o vinho já existia, e que ele é usado para as comemorações, né? E hoje a gente fala de vinho como experiência também, né? Então, em que momento que o vinho se tornou essa experiência? E para você comentar também um pouco sobre essa passagem, o que você acha? Então, o vinho, ele vem não só como... Hoje ainda, ele é muito associado à comemoração, né? Mas o vinho, historicamente, ele foi uma bebida que era utilizada, inclusive, para sobrevivência, né? Então, como nós estávamos conversando aqui antes, na época aí das guerras, o vinho era uma bebida que era servida em hospitais, porque a água era contaminada. Então, o vinho era bebida segura naquele momento e ela era consumida. Então, e ainda eu falei, deixava as pessoas alegres. E ainda dava um pouquinho de felicidade, né? Ali, é claro que se a gente for pensar, nós não estamos falando como que era o vinho daquela época. Também né? tem isso. Então, assim, hoje existem aí diversas intervenções e formas de serem produzidas, mas como que era o vinho naquela época? Né? Era um vinho mais leve, mais pesado, às vezes uma graduação turvo, alcoólica mais ou menos alcoólico, né? Então, mas de qualquer forma era vinho, pois era fermentado, né? Era uma bebida fermentada. Então, o vinho aí, ele carrega essa história e essa parte muito importante de maneira geral aí no mundo, mas que, falando aí de comemorações, né, que hoje isso acaba sendo algum empecilho, na minha opinião, para a redução do consumo do vinho, e acaba afastando ainda as pessoas de entenderem, de achar que o vinho é caro, quando comparada com outras bebidas alcoólicas. Então, se a gente for comparar o consumo de vinho no mundo com outras bebidas, vamos falar especificamente do Brasil. Quando a gente está falando, o brasileiro ele consome vamos jogar assim, 3 litros de vinho per capita ano. Então, isso é muito pouco quando comparado com uma cerveja. Tem gente que toma isso de cerveja no dia, né? No dia, né? Então, assim, e acaba que esse aí, eu sempre falo que é o nosso papel hoje de conseguir tirar um pouco, de desmistificar o consumo do vinho, para ele não estar associado somente a uma comemoração, algo que seja muito prazeroso, que claro... Ou um consumo em volume. Um consumo maior de vinho,
né? Então, nós temos aí duas vertentes. Uma para que a gente aumente o consumo de vinhos e outra que está muito forte, que é a redução do consumo de bebidas alcoólicas, Aham. né? Então, eu sou muito... Eu sempre falo que eu sou um contraponto. A gente não pode nem exagerar e nem eliminar. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Até fugindo um pouco do roteiro aqui, uma coisa que diminui o meu consumo de vinho acaba sendo a própria questão, a estrutura familiar. Somos eu e minha noiva lá em casa e ela não gosta ainda de vinho seco. Prefere vinho suave porque não desce tão bem. E aí eu tenho uma dificuldade, porque eu não tomo uma garrafa sozinho. E aí, se eu abro uma garrafa sozinho para tomar no final de semana, tomo meia garrafa, guardo ela na geladeira depois, e aí geralmente passa um mês e eu vou tirar essa garrafa e dispensar ela, porque aí já virou vinagre, né? Quais são quais são as medidas que eu posso tomar para ou prolongar a vida do vinho, ou tomar esse vinho que já foi aberto alguns dias antes, com um mínimo de... Alteração nas o características. mínimo de alteração ali possível. A partir do momento que você abre o vinho, né? Então, você já tem aí um contato externo, né? Um contato do oxigênio com o vinho, que vai, sim, alterar as características dele se ele não... se você não preservar ele da maneira correta. Então, o que eu sempre indico para quem tem esse mesmo problema que o seu é utilizar um Vacuvan, né? Que é uma bombinha de vácuo que ele retira o oxigênio de dentro da garrafa e que ele veda, né? Ali e preserva o seu vinho por um tempo maior. Porém, uma garrafa depois de aberta, no máximo deve ser consumida uns 3 dias. Se ela ficar bem fechada e aí em geladeira, né? Na porta da geladeira, né? Bruno, uma tacinha por dia dá certo. Olha, não. E eu Lá em acabei... casa nunca sobra, não tem esse problema. Exatamente. Eu lá em tenho casa vácuo e também. nem uso. Lá em casa também não tem utilidade. Eu nem tenho. Com esse... Como que chama? Vacuvan? Vacuvan, é. Com ele são 3 dias? Ou sem ele 3 dias? Com os dois, né? Assim, eu recomendo, com Vacuvan é melhor. Mas se você não tiver, volta com a rolha, né? A rolha que você retirou, você volta ela e deixa ele na geladeira em até 3 dias ainda você pode sim consumir o vinho. Você como amante... Aí, curiosidade... Você como amante de vinho, se eventualmente tiver um vinho de 1 semana na geladeira, o que você faz? Eu faço um risoto. Risotinho? Como eu gosto muito de Vai pra cozinhar, culinária. eu uso ele para fazer algum molho, algum prato, sempre. Caso isso aconteça, mas é muito raro. Legal. E eu acabei não falando sobre o melhor vinho, né? Servir o melhor vinho no começo, né? exato. Então, assim, essa é uma passagem bíblica, né? Mas hoje as pessoas não seguem mais ela, né? Porque realmente, quando você começa a degustar alguns vinhos, porque existem 2 formas, né? Eu vou fazer uma degustação e eu vou fazer um rap, né? Um rap wine. Então, aí eu considero diferentes. Porque, de fato, quando você começa a beber demais, você perde a noção e a percepção daquilo que você só está bebendo, que é diferente de degustar. Então, de qualquer maneira, existe uma sequência ideal para você degustar vinhos. Então, hoje, quando você vai, por exemplo, fazer um jantar, você deve começar, o que você vai entrar? Você vai entrar com espumante, depois um vinho branco, um vinho rosé, um tinto leve, um tinto encorpado e, por final, a sobremesa. Então, qual desses vinhos é o melhor?
não existe exatamente uma ordem. Claro que existem gostos pessoais, que é diferente do quando a gente vai falar de qualidade. Porque eu posso gostar de um vinho mais do que outro, mas não significa que o que eu gosto menos não tem qualidade. Que é isso que as pessoas confundem muito. Né? Então, falando na prática de servir o melhor vinho do começo ao fim, é exatamente isso. Quando você vai preparar um jantar, você vai escolher vinhos bons. Então, você vai estar servindo sempre o melhor vinho do início ao final. Porém, quando você vai vai reunir a galera lá, ninguém vai ficar falando de avaliando o vinho. Nós só vamos beber vinho. Então, aí sim, você serve o melhor vinho no começo, para que as pessoas ainda não tenham discernimento do que elas estão consumindo. E aí, depois, você pode continuar, não com vinho ruim, não. Vinho, às vezes, de menor qualidade ou menor custo do que o que você serviu lá no começo. E isso é o que de praxe, quando tem uma quantidade maior de pessoas, é o que acontece. Né? O que acontece também é você deixar um vinho muito bom guardado para uma ocasião especial. E aí você tá lá junto com a galera, bebendo e fala, não, vamos abrir logo esse vinho aí. Você já não sente mais, mas eu não sei como é que vai ser o meu amanhã, vamos abrir logo esse vinho. E acaba não conseguindo experimentar ou degustar ele como deveria. Isso, isso aí é uma coisa que já aconteceu comigo, e aí eu tive que mudar alguns vinhos lá da minha casa por conta disso, porque no outro dia o arrependimento bateu, né? Porque assim... Por que que nós abrimos essa garrafa? Porque você nem lembrava de poder dizer assim, qual que foi a experiência com aquele vinho. Então, assim, por isso que eu gosto de diferenciar isso, né? Quando você vai degustar e quando você vai beber. Que precisa ter esses dois momentos separados. Né? E o momento de beber não pode, por emoção, virar o momento de degustação. Exatamente. Né? Porque não vai ser degustado. No outro dia você vai se arrepender. Tem que estar num lugar bem difícil de pegar, não tem que estar em casa. Exato. A gente sabe que o Brasil foi colonizado ali por portugueses, depois vieram italianos, todo esse povo bebia e bebe muito vinho até hoje. A gente tem dados de produção e consumo dos vinhos no mundo? Então, no mundo, né, nós temos aí esses registros desde 7.000, 4.500 anos antes de Cristo. Então, aí existe a questão de quem que foi que produziu o primeiro vinho. Quem fez né? primeiro? Quem fez o primeiro vinho. Então, tem várias, cada um defende uma história. Né? Mas, então, aí tem algumas histórias que contam que Noé foi o primeiro a produzir um vinho. Aí temos os registros que os primeiros vinhos foram produzidos na região ali da Geórgia, né? Na região do Cáucaso ali. Então, de maneira geral, os registros que nós temos da primeira produção são esses, né? E aí depois ele foi se disseminando por toda a Europa, né? Itália, França, que são hoje as escolas do vinho, né, para o mundo. Então, o mundo inteiro se espelhou no velho mundo, que é a Europa, para continuar para produzir vinhos, para a produção de vinhos. Então, deixa eu só lembrar agora qual que era a pergunta, né, mesmo, que eu respondi dados de produção e dados consumo. de produção e consumo. Você falou sobre quem produz mais. Sabe quem bebe mais? Então, hoje, como eu falei, né, o consumo, a Europa, de maneira geral, tem o maior consumo de vinho per capita, que são os dados da Organização Internacional aí do Vinho, né, que é a OIV. Então, nós temos aí Itália,
Portugal, Espanha, França, à frente desses números, né? E seguido dos Estados Unidos, e aí vem o resto do mundo, né? Então, o Brasil ocupa, aí, se eu não estiver enganada, a 33ª posição, com 2,66, que é o último dado oficial da OIV, 2,66 litros per capita ano, né? Olha. Então, a Europa aí, ela sempre tem essa bagagem que o mundo inteiro se espelha para a produção e automaticamente consome mais vinho. E esses números, eles vêm reduzindo por conta de toda essa questão dessa conscientização para redução do consumo do álcool. Então, os produtores estão migrando aí, muitos, né, por produção de vinho zero álcool, porque é uma tendência aí mundial e que os produtores precisam estar presentes porque por uma questão de sobrevivência, né? Então, no Brasil, nós temos registros aí que as primeiras vinhas chegaram em 1532. E existe o registro da primeira vinícola em 1888, em Candiota, no Rio Grande do Sul, que é na Campanha Gaúcha. E antes disso, a gente fala muito dos italianos, da colonização italiana na Serra Gaúcha. Mas antes dos italianos, os alemães chegaram primeiro e também trouxeram essas videiras e que começaram o plantio. Mas que só quem deu seguimento realmente e uma consistência foram aí com a chegada dos italianos, né? Então, e desde então nós temos produção de vinhos aqui no Brasil. E é muito importante também falar que aqui no Brasil nós temos nós iniciamos essa produção quando a gente fala lá em 1532, em 1888, desse primeiro registro, que são uvas para consumo, para a produção de vinhos de mesa, né, que existem as duas. São as vitiviníferas, que são o que a gente utiliza para produzir os vinhos finos, e a vitilabrusca, que é o que a gente usa para produzir o vinho de mesa, o suco de uva, a uva que a gente consome, né, que a gente compra lá no supermercado para consumir em casa, que é a uva de mesa. Então, e essa produção dos vinhos de mesa no Brasil, ela é muito importante. E ela é a maior produção hoje, né? Então, nós temos aí produção de vinhos finos. Depois, desde então, aí, nós temos várias... Os produtores foram, né, evoluindo, mas que hoje ainda a produção de vinho de mesa, ela é muito significativa falando de Brasil. E essa é a próxima pergunta aqui que eu quero te fazer. No Brasil a gente tem essa cultura, principalmente no sul, do vinho colonial de mesa e tradição familiar. As pessoas produziam vinho para consumo próprio, né? E eu lembro até de uma história particular na minha cidade, né? Meu tio produzia vinho para consumir na família. E você comentou que a primeira vinícola surgiu em 1822? 1888, a primeira vinícola registrada no Brasil. E foi mais ou menos nessa época onde começou a ter esses vinhos mais finos? Não. Não? Não. Aqui no Brasil já tinha antes? Não. De vinho fino no Brasil, a gente já vai estar falando aí na década de 90, né? 80 é uma transição aí da década de 80 para 90, para vinhos finos, né? Desde então, nós tínhamos aí somente os vinhos de mesa, em maior quantidade. É claro que já alguns produtores já tinham alguma coisa de vitivinífera aí, que são para os vinhos finos, mas o grande volume é o vinho de mesa. A gente consumia no garrafão. No garrafão, que são o que as pessoas conhecem como vinhos de garrafão. Né, que no sul do Brasil, principalmente, as famílias, isso era cultural, né? Toda família tinha um porão. Do meu tio era no porão. No porão, né, onde produzia o vinho colonial, o vinho de garrafão. Né, os meus avós, até hoje, eles não produzem, mas eles compram de uma pessoa, eles compram a uva
E esse parceiro, esse terceiro, produz o vinho para eles, né? Que eles vão comprar lá tantas garrafas que é para eles passarem o ano, né? Então, isso é uma tradição muito forte, falando de sul, né? E que as pessoas também precisam conhecer esse tipo de vinho, porque principalmente quando eu sempre falo isso, nós estamos falando de história do vinho do Brasil. Como que as pessoas não vão conhecer? Você quer realmente conhecer sobre vinhos, você precisa conhecer a história do nosso vinho. E para conhecer a história do nosso vinho, você precisa tomar vinho de garrafão. E não é porque é de garrafão, porque não tem qualidade. É diferente, né? A estrutura da uva é diferente, a guarda do vinho é menor, mas é um vinho que tem qualidade. E que se a gente for avaliar as cidades lá do Rio Grande do Sul, principalmente que tem a maior expectativa de vida aí do Brasil, o que as pessoas tomam? Tomam vinho de garrafão. Eu brinco que meu avô, ele não toma café da manhã, ele não toma água, ele toma vinho, né? Eu estava na casa dele, eu estive lá 15 dias atrás. O café da manhã dele, ele come um pão, uma polenta, um salame e uma taça de vinho. De manhã. De vinho de manhã, né? Então, É muito cultural. É muito cultural. E eu achei muito interessante isso que você trouxe, porque quando a gente fala de vinho, é vinho caro, é um rótulo, é uma marca, né? É eu aprender a experiência e a gente, de fato, negligencia, né? Eu vivi isso, né? Vim do Sul, então já vivi isso, já experimentei, já tomei muito esse vinho, era o que a gente tinha, né? Lá. Exato. Mas eu nunca tinha olhado com esse olhar, de que você precisa, para conhecer a história, também experimentar esses vinhos, né? E são esses vinhos que trazem as pessoas para o mundo dos vinhos finos. Você comentou que a sua esposa gosta de vinho suave. É ruim isso? Não. Ela já para mim, já é um passo importante, porque ela já está consumindo vinho. E o vinho suave que ela está consumindo pode ser, talvez, muito provavelmente, um vinho de mesa. Né? O que é o vinho de mesa? Hoje quase não existem mais garrafão, né? Para vender aí em supermercados. Pega o vinho do garrafão e põe numa garrafinha. E coloca numa garrafinha, que são, né? Claro, cada vez mais as famílias são menores, então os volumes também têm que ser menores, justamente por isso que você falou, eu vou abrir um vinho, eu não consigo tomar a garrafa toda. Né? Mas essa entrada no mundo dos vinhos, que são pelos vinhos suaves, que nós temos uma futura evolução, porque vai acontecer. Ela vai acontecer, a pessoa vai degustando outros vinhos e isso é uma escadinha. Ela vai mudar para um vinho seco e para um vinho fino. Mas não significa que esse vinho que ela bebia antes era ruim, né? Que é isso que as pessoas confundem muito. E que está associado, lembra quando eu falei, vinho é status, vinho é comemoração. É exatamente isso. As pessoas, mas se eu tomar, eu tenho vergonha de comprar um vinho... Com vergonha, exato, de comprar um vinho barato. Barato, né? Não é vergonha. Vamos começar, né? Porque o nosso papel é incentivar o consumo consciente. Sim. Eu fiquei até com uma dúvida com relação ao vinho de garrafão. Eu não vou abrir o garrafão e tomar em 3 dias. Bruno, você não toma uma garrafa, imagina um garrafão. O vinho de garrafão, ele não sofre as ações oxidativas e tudo mais? Sofre da mesma maneira. E aquele vinho que está ali, né? É claro que garrafas maiores, elas preservam melhor o vinho. Então, existem aí hoje inclusive dos vinhos finos, né? Tem os produtores que utilizam a garrafa Magnum, que é de 1,5 litro. Né? Provavelmente vocês já devem ter visto, que é uma garrafa exatamente igual a essa bordaleza, só que de tamanho que tem o dobro dessa quantidade, que é 1,5 litro. Então, quanto maior o volume da garrafa, melhor a preservação do vinho. Porém, quando a gente está falando de vinho de garrafão, que é o vinho de mesa, é um vinho que ele não pode ser guardado por muito tempo, ele precisa ter um consumo rápido, né? Então, porém, ele tem um vidro, ele é de vidro, a garrafa é verde, que é o escuro, que é para preservar da questão da luz, mas
ele com certeza tem que ter os mesmos cuidados do que qualquer outro vinho, né? E principalmente consumir rápido. E foi legal que tocou na questão, você acabou já falando, né, que não é porque o vinho é de mesa ou é o vinho de garrafão que foi produzido no quintal de alguém lá, que é um vinho de baixa qualidade, que é um vinho ruim. Sempre houve uma diferenciação ali entre vinhos melhores e vinhos comuns. Quando nasce essa ideia de qualidade, o que é um vinho bom, o que é um vinho ruim, se não é a marca que define, se não é onde foi produzido, como a gente faz essa diferenciação da qualidade ali? Então, isso é uma questão bem ampla, que tem vários requisitos aí para a gente determinar qualidade. E é claro que agora nós vamos falar de vinhos finos, né? Eu falei do vinho de garrafão só para a gente contextualizar a nossa história, enfim, o consumo. Mas quando a gente está falando de vinhos finos, a questão de qualidade, ela, primeiro lugar, entra aonde esse vinho foi produzido, né? Qual terroir que ele foi produzido, que aí eu posso já explicar o que é terroir. Já explica, né? para nós o que é terroir. Então, o terroir é um conjunto de características que vai determinar o que são essas características. Localização geográfica, temperatura, o clima, os ventos, a quantidade de chuvas, as interferências enológicas, as técnicas que foram utilizadas no plantio daquele vinhedo. Então, é um conjunto de características que vai determinar a qualidade final do meu vinho. Né? Então, esse conceito, ele nasce na Europa também, né? Então, nós temos aí o primeiro registro de uma denominação de origem em Portugal, através do vinho do Porto, em 1756, mas esse é um registro, né, que Portugal fez esse registro primeiramente, mas aí os franceses dizem que eles já tinham essa denominação, essa política de fazer a divisão por área geográfica e por terroir, né? Então, que não exatamente somente é o pedaço da terra, são as condições daquele pedaço de terra, as técnicas que são utilizadas ali. Então, a questão de qualidade, a primeira coisa começa com isso. Onde esse vinho foi produzido? Quais técnicas foram utilizadas? Como que foi o comportamento do clima durante essa safra? Então, vinho, uva é uma fruta, ele depende das condições da natureza, e um ano não é igual ao outro. Então, um ano nós temos uma safra boa, no outro ano nem tanto, e isso está diretamente ligado com a qualidade. Então, isso o produtor vai decidir se ele vai fazer o produto X ou o produto Y de acordo com o resultado dessa safra. Então, quando a gente está falando de qualidade, engloba tudo isso. Né? Qual que é a produtividade daquela videira? Uma produção maior, eu tenho menos qualidade. Uma produção menor, eu tenho mais qualidade. E tudo isso é exatamente o produtor que determina. Eu quero esse pedaço vai produzir mais, esse aqui vai produzir menos. Então, que são os vinhedos exclusivos, com uma produtividade muito baixa. E isso também afeta diretamente o preço final de cada vinho. É uma coisa interessante, eu estive no Chile, né, no final do ano e fui à Vinícola Vic. E aí, avaliando os vinhos que estavam lá, e os valores, e as safras e tudo mais, e a gente viu que tinha um vinho de 2018, safra de 2018, mais barato do que a safra de 2022. Eu falei, opa. E aí eu perguntei o motivo, né? Já imaginei que tivesse sido uma safra que não fosse tão boa assim. E foi, de fato, a qualidade do clima daquele ano
que acabou acarretando um vinho que não entregou o que eles têm de expectativa para o vinho. Então, o custo dele estava menor, embora ele fosse mais com mais tempo, né? E era um vinho de guarda, então, na teoria, o mais antigo valeria mais, né? Exato. E aí tudo depende. E aí por isso que entra a questão quando a gente fala das técnicas utilizadas. Como que foi aquela safra? Se o vinho, às vezes, ele é um varietal, né? O que é um varietal? No mínimo, depende aí de cada país, mas de maneira geral, no mínimo 75% de uma determinada uva. Então, às vezes, o produtor ele vai ter que mexer, o enólogo vai mexer nesse percentual para colocar outras uvas para que entregar uma qualidade melhor lá no final. Por conta de que, às vezes, aquela variedade, por exemplo, a Cabernet Sauvignon não amadureceu bem. Então, agora eu vou entrar com um pouquinho mais de Syrah, um pouco mais de Merlot, vou mexer no meu corte, no meu blend, para poder ter um produto mais equilibrado lá no final. Né? Porque, de maneira geral, quando a gente está falando de consumo de vinho e de qualidade, os produtores, somente 5% dos vinhos produzidos no mundo são vinhos para serem guardados. Né? Então, 95% são vinhos para serem consumidos hoje, para consumo imediato. Isso é bem importante, porque aquela ideia de que quanto mais velho o vinho, melhor, é mentira. Às vezes você vai guardar um vinho e vai perder. Né? Então, assim, para que você guarde um vinho, você realmente precisa entender se aquele vinho tem capacidade para ser guardado. Né? Então, de maneira geral, vamos falar assim, vinhos do supermercado é para você comprar e abrir hoje. Não é para deixar lá guardado na adega, principalmente aquele nicho em cima do fogão, lá na cozinha, sabe? Que é o lugar mais quente da casa. Com luz né? e Com tudo. luz e calor, né? Então, os vinhos, e isso acontece muito, né? As pessoas que não têm costume de consumir, nossa, eu ganhei um vinho, aí vai e guarda para abrir num momento especial. Muito provavelmente esse momento especial não vai ser tão especial, porque o vinho não vai estar muito bom. Aí você vai falar, nossa, esse vinho aqui, nossa, não é bom não. Não é bom não, exatamente. E foi o tempo. Né? Então... Não, hoje eu sei disso porque eu aprendi com você, né, Isa? A gente até tem um caso, né? Nós trouxemos um vinho da Argentina, que tinha um nome específico, que tinha um valor emocional ali. E nós estávamos guardando o vinho. E aí, no dia que a Isabel falou isso, no clube do vinho, eu falei, Jesus, vou ter que perguntar para ela se esse vinho é de guarda. E não era. E a gente bebeu o vinho. Foi obrigada a chegar em casa e beber o vinho. Foi. E foi assim, ó, ele estava no limite. A gente teria perdido, não tivesse sido essa conversa. Exatamente. E assim, isso vale para tudo, né? E principalmente se a pessoa não armazenou direito, né? Que isso é uma coisa muito importante. Eu preciso ter uma adega para guardar os vinhos. Se você gosta de consumir vinhos, é recomendado que você tenha uma adega para que eles fiquem numa temperatura aí de 15, né, graus e 100. Agora, eu não tenho. Escolha um lugar da sua casa que seja seco, fresco e arejado. E ao abrigo da luz. Né? Então, assim, eu costumo dizer que o guarda-roupa é o lugar ideal para isso. Né? Porque sempre você tem um cantinho lá que é mais fresquinho e que não tem luz, que fica fechado, né? Então, e que não é um lugar quente. Então, de maneira geral, aí melhor do que a cozinha. Melhor do que a cozinha, né? Então, perto de fogão, aí evitar altas temperaturas. Principalmente quando a gente está falando aqui do nosso estado, né? Que aí é muito quente. É muito quente. Isa, e você falou sobre o terroir, né? O que diferencia, por exemplo, aquelas regiões famosas, né? O Chablis, o Prosecco, enfim, tantas outras que a gente tem e que a gente já pensa, poxa, se esse vinho é o Chablis, ele é bom, né? É exatamente isso que são as delimitações geográficas, né? Que é o que a gente chama na verdade, são indicações geográficas. Cada país, ele utiliza uma sigla ou uma nomenclatura. Então, quando a gente está falando, usar o exemplo aí da França. Então, a França utiliza a AOC,
né? No Brasil, nós utilizamos IP para indicação de procedência e DO para denominação de origem. A Itália utiliza DOC e DOC-G para denominação de origem controlada, denominação de origem controlada garantida, né, que é superior. Então, cada país tem a sua nomenclatura. E essas delimitações, elas não são ao acaso, não é a Ivana eu quero que meu vinho seja uma indicação, uma OC. Não, precisa ter um estudo, precisa ter uma comprovação de que o vinho que você produz daquele determinado espaço geográfico tenha uma tipicidade, que é algo que você só tem naquele local e que por isso você vai conseguir ter uma denominação de origem, uma indicação geográfica. Então, Chablis, por que Chablis é tão importante, é tão prestigiado? Uhum. Né? Então, de maneira geral, a França, ela é muito prestigiada. Então, falando aí da Borgonha, né? Aí dentro da Borgonha nós temos Chablis, que é uma das denominações. Uhum. Então, o que tem no vinho de Chablis? Muita mineralidade, muita acidez, muita estrutura, muita longevidade, por conta do solo onde os vinhedos estão plantados, por conta da temperatura, por conta da quantidade de horas de sol, dos ventos. Então, tudo isso faz parte de um regulamento e que somente produtores autorizados e que consigam seguir aqueles regulamentos podem utilizar este nome no seu rótulo. Uhum. Então, aí, por exemplo, dentro nós temos o Chablis, aí depois nós temos um Premier Cru e um Grand Cru, que vamos pensar assim, como que né, as pessoas... O que é isso? Vamos pensar numa colcha, exatamente uma colcha de retalhos, né? Então, vamos pensar numa colcha e cada quadradinho daquele é um vinhedo, é um pedaço de terra, é um solo que tem naquele lugar, é um clima que tem naquele lugar. Então, aquele pedacinho, aquele quadradinho vai entregar X, Y e Z. E por isso que eu posso usar esse nome nesse rótulo. E aí nós temos as outras que são mais conhecidas também, a Chablis é uma delas, Prosecco, né, que aí é na Itália, que antes era o nome da uva, hoje é o nome da região, né? Então, somente os vinhos produzidos naquela região, seguindo aquele regulamento, com aqueles tipos de uva, é que podem ser chamados de Prosecco. Assim como champanhe, né, que existe uma confusão muito grande, né, as pessoas eu vou beber um champanhe. Na grande maioria, a pessoa tá querendo dizer, eu vou beber um espumante, né, porque champanhe também é um vinho espumante, mas champanhe é um vinho espumante produzido única e exclusivamente na França, na região de Reims, e somente pode ser chamado de champanhe se for produzido nessa região. Então, eu não posso produzir um espumante lá na Espanha e colocar no rótulo champanhe. Assim como nós temos cava para a Espanha, falando aí de espumantes, então, né, Prosecco e Franciacorta na Itália, champanhe na França, os cremants também da França, que não são champanhe, mas todos são vinhos espumantes. E você falou da temperatura de armazenamento do vinho, questão de colocar em cima do fogão, da geladeira, etc. Mas a temperatura do local que está sendo produzido o vinho também influencia bastante, né? Qual que é a influência na produção? O que influencia no aroma e tudo mais? O clima onde está sendo produzido e porque geralmente esses vinhos melhores são produzidos em regiões frias. Não exatamente
que os vinhos melhores são produzidos em regiões frias. Tudo depende da característica. Então, para cada terroir, para cada clima, existe uma variedade que se adapta melhor, que entrega vinhos melhores. Então, de maneira geral, para que a gente possa entender, numa região mais fria, quanto mais frio, nós vamos ter um amadurecimento mais lento e nós vamos ter menos açúcar, né? Porque, na verdade, o amadurecimento da uva, ele gera o açúcar para a fruta e depois esse açúcar, no momento da fermentação, vai ser transformado em álcool. E aí sim, nós vamos poder chamar o suco de vinho, né? Porque, na verdade, nada mais é do que isso. É o suco de uva que é transformado em vinho através da fermentação. Então, quanto mais frio, nós temos menos açúcar e mais acidez, que é o que dá a sensação de frescor, né? Que a acidez é a alma do vinho. Tanto para, se não tiver acidez, não temos longevidade do vinho. E quanto mais quente, nós temos um amadurecimento um melhor amadurecimento das uvas, uma maior concentração de açúcar e consequentemente, um potencial alcoólico maior. Então, nós temos mais álcool lá no final, nós temos mais estrutura, mais corpo para o vinho. Então, tudo depende da variedade. Vamos usar um exemplo, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva que tem um amadurecimento mais tardio, que ela precisa de uma região que tenha uma temperatura, que tenha uma temperatura, não somente a Cabernet Sauvignon, vou concluir essa, depois eu volto. Nós temos que ter uma amplitude térmica, que são para que a uva tenha um amadurecimento lento e completo, para que nenhum dos outros compostos fenólicos não fiquem concentrados naquele grão. Então, naquela baga, né? Naquela baga. Então, quanto mais quente, mais álcool, mais corpo. Quanto mais frio, menos álcool e mais acidez. De maneira geral, essa é a regra. Então, pegando esse gancho, vamos falar já dos vinhos de dupla poda, né? São produzidos em regiões quentes, né? Quentes. Minas, Goiás, Bahia, né? Então, conta um pouco sobre o que é o vinho de dupla poda ou safra de inverno. E eu já estou imaginando que eles devem ter mais graduação alcoólica, né? Exatamente. Então, quando nós estamos falando aí de uma vitivinicultura de ciclo tradicional, nós temos colheitas no verão, né? Falando de Brasil aí a partir de janeiro até meados de abril. E na Europa nós temos o verão europeu, que aí inicia lá em julho, né? De julho até setembro. Então, de maneira geral, esse é o ciclo normal. Quando nós estamos falando aí de ciclo de inverno, vinhos de inverno, vinhos de dupla poda, na verdade, o momento da colheita, ele é invertido, ele é jogado para frente. Ao invés de nós termos uma colheita, uma safra no verão, falando de Brasil, somente de Brasil, nós tardamos essa colheita, é feita uma nova poda, para que a videira inicie um novo ciclo e que tenha essa colheita no inverno brasileiro, que é de julho aí a setembro. Por que isso? Porque nessas regiões onde tem dupla poda, que inclusive Goiás faz parte desse ciclo, no nosso inverno nós temos não temos chuva, e nós temos noites frias e dias quentes e ensolarados. Então, bem quentes. Bem quentes, né? Então, é o que nos garante um amadurecimento lento, com essa amplitude térmica de dias quentes e noites frias, para
realmente fazer a colheita lá no inverno. E, consequentemente, nós temos vinhos com potencial alcoólico maior, né? Então, quando eu falo de potencial alcoólico maior, é que, de maneira geral, um vinho tem 12,5. Se nós olharmos esse aqui, por exemplo, ó, tem 2,5. Né, de teor alcoólico. Quando a gente está falando aí de vinhos de dupla poda, nós estamos falando de vinhos de 14, 15, né, até 16% de potencial alcoólico, que é o que eu falei primeiro. Quanto mais quente, mais álcool lá no final. Quanto mais frio, menos álcool. Porém, não são todas as variedades que se adaptam a esse manejo. Então, aí falando de dupla poda, né, a Syrah como tinta e a Sauvignon Blanc como branca é que se adaptaram melhor a esse manejo. Ah, legal. Eu ia te perguntar também sobre as uvas. Então, falando claro que existem produtores que já plantam Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Estão testando ainda porque estão também testando, é novo, né? Porque é uma questão nova aí de 10 a 15 anos, né? A dupla poda. Então, ainda nós temos muita coisa para poder descobrir e aprender com essa técnica. E falando em produção no Brasil, qual região do Brasil que produz os melhores vinhos? E se esses vinhos superam vinhos italianos, vinhos franceses? Essa pergunta é pertinente porque a gente tinha muito forte a região sul produtora de vinho e vinhos bons. Só que agora, com os vinhos de dupla poda, a gente vem percebendo que os vinhos da região de Minas, né, Brasília, são vinhos muito bons. Então, eles já superaram os vinhos do sul ou ainda não? Qual que é a região hoje que entrega um vinho melhor assim? Hoje, o Rio Grande do Sul ainda lidera em volume, em quantidade, aí produz 85% do total nacional, né? Então, é difícil falar assim qual que é o melhor. Para mim, o que eu gosto muito de falar é sobre consistência, né? Então, o que é consistência? É que ao longo das safras, o produtor consegue entregar sempre um produto de qualidade. Então, falando, quando a gente está com base nisso, o Rio Grande do Sul é indiscutivelmente o que tem mais experiência, tem mais know-how, mas que não tira o mérito das outras regiões, que também vem se destacando, também vem produzindo bons vinhos, porém ainda com uma consistência menor quando comparada com o Rio Grande do Sul, né? Então aí nós temos, quem diria, né, que o Vale do São Francisco iria produzir vinho, Pois é. né? Que nós teríamos vinhos de Pernambuco, que nós teríamos vinho no Pantanal, né? Então, assim, existe aí uma disseminação muito grande e os produtores estão investindo, estão buscando novas técnicas para sempre entregar um produto de qualidade, porque esse é o objetivo. Então, é muito... Não dá para destacar a região, né? Fugiu a palavra aqui... seria injusto, é exatamente, é injusto da minha parte dizer quem tem o melhor vinho, né? Então, assim, nós temos vários excelentes produtores que entregam vinhos muito consistentes. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, e aí depois, claro, nós temos... falando dos outros estados também, mas mais pontual, porque ainda justamente é o que a gente falou, é uma técnica muito nova ainda, que vai trazer ainda bons frutos, com certeza, mas que hoje ainda os produtores estão caminhando. Sim. Né? E vamos ser sinceros, né? Gente, produzir vinho é por amor mesmo, né? Porque é uma tarefa muito árdua. O produtor está aí, ele precisa contar com a natureza, com vários fatores para conseguir lá no final entregar um vinho de qualidade. Né? Então, assim, a gente sempre brinca que quem
ganha dinheiro com vinho é quem vende vinho, né? Não quem produz, porque se a gente for, vamos analisar aí quem são os produtores. São pessoas que realmente são apaixonadas e que é uma coisa assim que está no sangue, que está no coração. É um Porque apreciador de é um vinho. apreciador, porque falar assim que as pessoas ganham dinheiro com isso, as pessoas têm outras Fontes, né? fontes de renda para poder bancar aí, né, o amor pelo vinho fino, pela produção dos vinhos finos. Agora, Isa, uma coisa que a gente discute bastante, né? O brasileiro, ele gosta de dizer, eu comprei um vinho chileno, um vinho argentino, mesmo com tantos vinhos bons e que são super bem avaliados, né? Superam críticas, né? De críticos. Por que que o brasileiro ainda não valoriza o vinho nacional? Aí nós temos uma situação que, infelizmente, nós temos um preconceito, né, muito grande pelo consumo dos vinhos brasileiros. Mas que, na minha opinião, o principal fator é falta de conhecimento. Porque a partir do momento que a pessoa conhece o vinho e passa a degustar, ele muda a opinião dele, né? E, é claro, como a gente está falando aí, os vinhos, o Brasil ainda é um bebê, né? Ainda engatinha, falando de produção de vinho, apesar de ser de muitos anos. Quando a gente se compara com outros países que têm uma bagagem aí muito maior. Mas, da década de 80 para 90, o Brasil deu um salto muito grande e os nossos vinhos melhoraram a qualidade, assim, consideravelmente. Então, e aí tem uma outra barreira que é a questão do preço, né? Então, infelizmente, a nossa carga tributária hoje no Brasil também afasta muitos consumidores de consumir os produtos Daqui de dentro de dentro, né? Porque aí, se nós formos comparar aí os preços dos nossos países vizinhos, e principalmente que nós temos aí várias fronteiras super acessíveis, as pessoas, elas tendem sempre a comprar um vinho que seja um vinho de outro país e não seja um vinho nacional, né? Então, isso eu falo por experiência de loja, né, que a gente trabalha com vinho nacional e que a gente indica muito vinho nacional, faz confraria, coloca as cegas, né, e depois que a pessoa conhece, a pessoa muda a concepção e passa a consumir. E aí também nós temos outra questão que é com relação falando dessa questão de preço, né, que é o gosto do brasileiro, né? Então, assim, existem aí alguns tipos de uvas que não entregam um vinho de muita qualidade em determinadas regiões. Porém, é um vinho com uma uva que é conhecida, que é a uva mais plantada no mundo. Vamos usar um exemplo da Cabernet Sauvignon, né? Cabernet Sauvignon é a uva tinta mais plantada no mundo. Então, quando a gente... o que os nossos vizinhos aqui, principalmente os chilenos, entenderam? Que o brasileiro gosta de um vinho fácil, um vinho redondo, um vinho que tenha mais açúcar. E aí, o que nós temos aí, se a gente for olhar no Vale Central, onde são produzidos os vinhos mais... que nós encontramos no supermercado, falando de Chile, são vinhos com potencial alcoólico maior, encorpados e com mais açúcar residual, né? Então, torna o vinho mais fácil de beber. Então, isso também traz muito consumidor, né? Que é diferente do que a gente comparar com um vinho brasileiro, por exemplo. O brasileiro não vai conseguir entregar o mesmo vinho por conta do clima que tem aqui, enfim, né? Mas, e tem uma outra questão que é status, né? Que é a pessoa querer pertencer.
É que a pessoa comprar um vinho, que eu falo que é somente comprar o vinho para fazer a foto para o Instagram. É a nossa cultura, né? Que é a De cultura. mostrar. Demonstrar, de pertencer. Ah, eu estou tomando um vinho argentino, né? Eu estou tomando um vinho chileno, eu estou tomando um vinho francês. Então, todos os países têm vinhos de melhor qualidade e de menor qualidade. Você vai escolher o que você quer pagar, né? Então, da mesma maneira que dentro do Brasil nós temos vinhos que não, de menor qualidade e vinhos de maior qualidade. Agora, quanto você está disposto a investir em uma garrafa para você ter essa experiência? Porque se você quer entrar continuar no mundo dos vinhos, você precisa se arriscar, você precisa conhecer. Que tem muita gente, né? Tem muito enófilo por aí que, eu gosto de vinho. Aí você começa a falar, você já tomou tal. Aí a pessoa, não. Mas então você só tomou argentino e chileno. Então, você gosta de vinho argentino e chileno. Você não é um conhecedor de vinhos, né? Então, é claro que a gente tem que ter toda a forma de você conseguir apresentar. E tem pessoas que são abertas a você conseguir introduzir um produto nacional, e tem pessoa que já não. Não, nacional nesse preço não dá para pagar, né? E ela está perdendo uma grande oportunidade de conhecer um vinho espetacular, que aí quando nós vamos comparar um preço de um vinho nacional bom com o preço de um vinho importado do mesmo nível, você não vai conseguir pagar um vinho do mesmo nível, um vinho importado, porque aí nós temos uma outra carga tributária que é muito maior para a importação, né? Sim. Isa, tem muita coisa aqui ainda pra gente falar, só que a gente tem horário aqui, né? Queria falar tanto de harmonização, né, dos vinhos, dos pratos, tudo, mas tem algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer pra gente fechar, assim. Falamos da história, falamos sobre a produção, né? Uma coisa que é muito importante, taça, realmente importa? Eu tô te perguntando aqui, que eu já sei dessa resposta, mas eu quero que você fale para quem tá ouvindo a gente, tá? Fala um pouco sobre a importância da taça na experiência do vinho. Então, claro, a taça ela é muito importante na hora da degustação. Então, a primeira coisa que é importante é o material, né? Então, a taça de cristal, né? O cristal é um material mais poroso, então ela permite que o vinho, a partir do momento que você vai fazer aqui, você vai girar a taça, essa porosidade permite que o vinho, que você consiga sentir melhor esses aromas, que nós vamos conseguir abrir os aromas que estavam presos dentro da garrafa. Então, sempre importante, primeira coisa é o material, uma taça de cristal. Quanto mais fina, melhor, né? Então, aí existem vários tipos de cristal também, mas aí nós vamos assim, a taça de cristal. Segunda coisa, existem vários formatos, né? Taça para espumante, para vinho pinot, para vinho bordalês, licoroso, né? Então, existem várias taças aí no mercado, mas você, para ter na sua casa, pode ter somente uma taça para degustar todos esses vinhos, branco, tinto, rosé e até o próprio espumante, né? Que existe uma grande tendência de consumir espumante na taça, que é essa taça que nós temos aqui, que é a taça modelo Bordeaux, né? Que é uma taça com a boca aqui um pouquinho mais fechada. O bojo né? maior. O bojo maior e a boca um pouquinho mais fechada. Então, essa aqui é uma taça que padrão que a gente pode sim utilizar. Aí o tamanho você pode decidir, mas eu recomendo no mínimo 450 ml para que você tenha uma área interessante aqui para poder fazer essa aeração aqui do vinho quando você vai fazer a degustação. E também é muito importante porque você sempre, quando você levar o vinho para a boca, né? Nossa, então, assim, senti de lá o aroma do esse vinho aqui é muito aromático.
né? Então, quando você vai inclinar aqui para você degustar, então, com esse modelo de taça aqui, o vinho, ele é projetado lá para o final da sua boca. E começa a né? salivar. E aí você começa a salivar, e aí depois, sim, você passa o vinho por toda a boca. Então, de maneira geral, eu sou muito prática com relação a taças. Existem várias no mercado, mas a gente tendo uma taça, você pode, sim, fazer a degustação de todos os tipos de vinho aí que você... Exceto o licoroso, né? Que sempre, por uma ordem também, né? Que você... vai tomar vinhos, comece dos vinhos secos e os doces sempre para o final, né? Porque o açúcar atrapalha aí o paladar para você depois degustar vinhos secos, né? Então não é frescura, precisa ter uma taça boa. Escolha Não é uma, frescura. mas tem uma taça Escolha boa. uma, mas tenha uma taça de cristal aí para você degustar o vinho. Muito legal. E se eu tiver só 5 minutos para escolher o vinho? Tô na pressa ali no mercado ou na vinícola, onde eu tiver. Tenho 5 minutos para escolher o vinho. O que que eu devo priorizar? O que que eu devo me atentar ali? Primeira coisa, é óbvio, é o seu gosto pessoal, né? Então, uma coisa é o que as pessoas indicam, e outra coisa é o que você gosta. De nada adianta você comprar um vinho porque a Ivana falou que gosta, se você vai comprar e não vai beber, porque você não vai gostar. Então, você tem que ter uma experiência bacana. Então, essa é a primeira coisa, né? Qual o vinho que eu gosto? Vamos associar ao qual foi o último que eu bebi que eu gostei, né? Mas se você for numa vinícola, por exemplo, aceite a sugestão de quem está ali, né? Converse com ela, explique o que você gosta. Agora, se você for no supermercado, é mais difícil, né? Mas eu costumo dizer assim, escolha vinho, primeiro, tinto ou branco, né? Você como consumidor também precisa saber o que você quer. Eu quero Pra tinto mim, ou o vinho branco? branco é para beber de dia, e o vinho tinto é à noite. É à noite, né? Então, assim, isso vai ajudar muito na sua decisão. Hoje tá calor? Vinho Vamos no branco. branco ou no rosé? Ah, hoje tá um pouquinho mais frio? Vamos pro tinto, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar, Vou pegar uma prainha. No seu vai para uma caso. praia, né? Um espumante geladíssimo, né? Mas eu gosto sempre de dizer, procure lojas especializadas para você comprar o vinho. Você que quer aprender mais sobre vinho, vá em uma loja especializada. Sempre vai ter uma pessoa para poder conversar com você e entender o que você gosta. Que isso é muito importante, né? Eu preciso conversar com você e conseguir arrancar de você qual que é seu perfil para eu poder indicar o melhor vinho para você. Quando você acha que vale a pena pagar caro num vinho para ter uma experiência, assim? Essa aí é uma pergunta complicada, porque quanto mais você conhece, quanto mais você entende sobre vinho, essa questão de preço e valor, ela fica complicada. Então, eu mesmo tenho muita dificuldade porque infelizmente as cartas de vinhos que nós temos, elas são muito precárias, né? Então, assim, primeiro que nós já temos poucas opções quando você vai para um restaurante. Você leva teu vinho? 99% das vezes eu levo, né? Porque eu conheço do vinho, eu sei da região e eu sei quanto ele custa. E aí, quando você vai para um restaurante, que aí esse é outro ponto que afasta o consumidor do vinho. E tem um vinho que ele custa R$20 e que o restaurante está colocando lá 250. Aí, me fala, você vai lá, você vai sair e vai escolher o vinho pelo preço. Você acha justo isso com o consumidor? Né? Então, assim, cada vez mais isso me atrapalha e eu tenho muita dificuldade. E como as pessoas me pedem muita ajuda, vai num restaurante e me manda foto da carta, né? Me ajuda a escolher. Então, assim, Você sempre... fala nenhum. Exato, né? Às vezes dá vontade de falar nenhum, mas aí você sempre precisa avaliar qual que é a região, o que você vai comer, né? Ah, eu vou comer uma pizza. Então, vamos num tinto leve para médio corpo, né? Aí, geralmente, lá na carta também tinha que ter essa informação, o maître tinha que te ajudar. Mas vamos falar assim, um Merlot.
Merlot é uma uva que é um Merlot brasileiro da Serra Gaúcha. Então, é um vinho que harmoniza muito bem com uma pizza, um vinho mais leve, mais redondo, né? Eu vou comer uma comida japonesa, então vamos escolher um espumante brut, ou um vinho, um Sauvignon Blanc, um Pinot Grigio, um Chardonnay, um branco, um rosé como esse, né? Então, assim, depende muito de todos esses fatores. Talvez eu sei que essa minha resposta pode complicar ainda mais a cabeça de quem está escutando, mas de fato é exatamente isso que acontece, né? Então é necessário que a pessoa conheça um pouquinho da onde aquele vinho foi produzido para que ela consiga de fato escolher, né? Porque é muito difícil você conseguir ter eu vou escolher o vinho, sempre um Cabernet Sauvignon, sempre um português. Não, tudo depende. Mas de maneira geral, né, quando você vai num restaurante, sempre você vai ter aí um espumante, um vinho branco. Então, assim, vinho branco que é coringa, não tem erro. Chardonnay. Né? Chardonnay é uma uva que ela se adapta muito bem, tanto ao uso de madeira ou ao não uso. Então, sempre você vai ter um vinho bem redondo, às vezes com mais fruta, com menos fruta, com mais presença da madeira. Então, Chardonnay para branco não tem erro. E né? um coringa para tinto? E um coringa para tinto. Um Merlot, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, que sempre são vinhos aí, como eu falei antes, vinhos para consumo rápido. Então, são vinhos que são vinhos mais redondinhos, mais fáceis aí para você tomar. Cuidado para arriscar um vinho, eu quero consumir um vinho de maior valor agregado. Procure um lugar que tenha uma pessoa para te ajudar a fazer essa escolha. Não simplesmente invista. Né? Porque aí, ou olhe que alguém está consumindo, ou olhe que alguém está também. consumindo e compre. Né? Então, isso aí você precisa ter muito cuidado. Quando você quiser investir mais, estude, pesquise, peça ajuda para quem entende do assunto, para que aí, de fato, você faça esse investimento. Para não apenas gastar mais dinheiro, Para não né? apenas gastar não mais adianta dinheiro. gastar mais se não for assertivo Se também não for na escolha ali. Exatamente. Muito bom. Isa, para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta pessoal agora. Eu quero saber qual foi o vinho que mais te marcou emocionalmente. Você consegue compartilhar? Essa é uma pergunta difícil de responder, que tem vários, né? Mas eu acho assim, vou falar do mais recente, né? Que eu costumo dizer que as pessoas perguntam, Isabel, qual que é o melhor vinho que você já tomou? Eu sempre falo que é o próximo, né? Porque isso é uma experiência que sempre você está buscando conseguir degustar um que seja melhor do que é o seu melhor hoje, né? Mas eu acho assim que uma região que eu gostei muito de visitar, né? Que foi a Borgonha. Então, não tenho dúvida que foi o lugar que eu degustei aí os melhores vinhos. Eu sou apaixonada em vinho branco, eu sou apaixonada pela Borgonha. Então, foi aí, eu acho, um momento bem bacana, porque eu tive a oportunidade de degustar muitos produtores, muitos pedacinhos de terra, né? Porque na Borgonha você degusta o pedaço da terra. Então, eu acho que foi... Falando dessa parte, respondendo a sua pergunta, foi esse momento. Porque, de novo, não é o vinho em si, mas a experiência que ele carrega. A experiência que ele carrega. Que é exatamente isso. É a mesma coisa se você for fazer uma visitação numa vinícola. Eu sempre falo para os clientes, o gosto do vinho é diferente quando você degusta ele lá na vinícola. Porque tem um conjunto, tem a experiência. É diferente de você consumir aquele vinho lá na sua casa, sozinho. Então, assim, o vinho vai ter um gosto diferente, porque é toda essa experiência que carrega. E ali, realmente, na Borgonha, foi muito maravilhoso. Muito bom. A gente está caminhando, de fato, agora para finalizar. Eu só quero aproveitar para falar que todos esses vinhos, esse conhecimento técnico está na Lirabel. Exatamente. Então é só passar, tem loja física em Rio Verde,
Tem o WhatsApp também, quem quiser dicas, né? Exatamente, E- estamos lá para poder ajudar. E aí, para ninguém esquecer, é a Isabel da Lirabel. É isso aí. Muito bom. Vamos para a dinâmica? A gente tem uma dinâmica aqui que a gente sempre pede pro convidado falar em 30 segundos o que ele fala, ou o que ele faz. Então imagina que você entrou no elevador, alguém te viu muito bem vestida indo trabalhar, Com essa mala do vinho ali. Essa Uhum. E aí te perguntou o que você faz. Você tem ali aqueles 10 andares que tá subindo ou descendo para explicar para ele. Eu sou Isabel, sou empresária, sou sommelier de vinhos, trabalhei há 10 anos na Lirabel, fazendo uma curadoria de todos os rótulos que estão disponíveis e sempre à disposição para ajudar você a ter uma boa experiência, a escolher o seu rótulo e ajudar a garantir que você tenha uma ótima experiência ao abrir cada garrafa. Muito bom. Muito bom. Isa, quero agradecer de coração por você ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu acho que tem assunto para um novo episódio, né? Tem muita coisa ainda. Já vou buscar a aula lá, porque eu quero aprender mais com você. Hoje eu só bebo vinho, eu quero aprender sobre isso de fato. E foi realmente uma honra ter você aqui, tá? Agora conta para as pessoas como elas te encontram nas redes sociais ou a Lirabel. Então, meu Instagram pessoal é Isa, com S, _ Mores, e o da loja é Lirabel Adega. Então, essas duas formas. Bom, E eu agradeço, né, Ivana, Bruno, pela conversa. Espero poder ter contribuído, né? A gente é um assunto aí, como você falou, dá pra gente fazer vários, porque é muita coisa, tem muita coisa pra gente conversar aí sobre vinhos. Mas muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço pela aula que eu tive aqui hoje. Imagina. Agregou bastante mesmo. É um pouquinho do que tem aí dentro. Bruno, como as pessoas se encontram nas redes sociais? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais e também nesse canal quinzenalmente com muitos episódios como esse sensacionais para agregar conhecimento para vocês.